Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão GEL, número 40, hoje é sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019. Na semana passada, no Conexão 39, eu trouxe para vocês o tema aí daquela crise em relação às queimadas na Amazônia, falei também sobre as ambições e a provocação do Trump em relação à Groenlândia e a possível reconhecimento do grupo Hezbollah como um grupo terrorista aqui pelo Brasil, depois que Paraguai e Argentina reconheceram o Hezbollah como um grupo terrorista. Hoje eu vou fazer uma síntese de alguns pontos da reunião do G7 que ocorreu nesse último final de semana, começou no sábado lá no sul da França, terminou na segunda-feira. Falo também um pouco sobre Reino Unido e Itália e Colômbia, são as notícias principais do nosso podcast de hoje. Começando pelo G7, uma questão que eu trouxe já no podcast da semana passada, antes do início da reunião. Vocês lembram que o presidente da França, o Macron, ele se reuniu no sul da França com o Putin, presidente da Rússia, na segunda-feira da semana passada, no dia 19, durante algumas horas, e essa reunião me pareceu bastante interessante. Eu comentei isso no podcast da semana passada. E o Macron fez questão de falar naquela ocasião de que via uma Europa de Paris até Vladivostok. Isso aí me pareceu bastante importante. No final de semana, na reunião do G7, no sábado, o Trump, pelas notícias que nós temos, levantou o assunto da possível volta, digamos assim, da Rússia para o G7, ou seja, um G8, mas não foi bem aceito, não foi bem recebido, porque os outros membros do G7 lembraram a questão da Crimeia, de 2014, mas eu achei muito interessante, primeiro, esse contato com o Macron no dia 19, o Trump levou esse assunto na reunião do G7, não deu muito resultado, mas essa semana, na terça-feira, o Macron deu uma entrevista coletiva grande, e nessa entrevista ele voltou a falar sobre essa questão da Rússia e de que não vê uma Europa sem a Rússia integrada. Ou seja, me parece que o Macron entendeu a preocupação do Trump em relação à China, em relação a essa união de Rússia com China, e está, digamos assim, nesse aspecto coordenado com o Trump, tentando puxar a Rússia dessa união com a China e tentar trazê-la novamente para a Europa. Foi a impressão que fiquei. Vamos acompanhar. A gente sabe que a Rússia não é um país qualquer, está longe disso, um país que geopoliticamente está sempre pensando muitas casas avante nesse jogo de xadrez internacional. Então esse aspecto da Rússia no G7, possível G8, foi um ponto importante. A outra questão que foi abordada no G7, todos aqui acompanhamos com certeza, a questão dos incêndios na Amazônia, a tentativa do Macron de tentar fazer, digamos assim, ganhar pontos junto à opinião pública interna na França e também na Europa. Esse tema do meio ambiente é um tema muito caro, muito importante para todos, mas os jovens europeus eles valorizam demais esse tema, e o Macron jogou esse tema já na semana passada, comentamos isso no podcast de sexta-feira, isso também surgiu no G7, e o interessante é lembrar que durante o G7 ele acabou tomando um certo puxão de orelha, pelo menos de 3 líderes, do Trump, do Boris Johnson do Reino Unido e da Merkel. Inclusive tem um vídeo que vazou na internet, eu cheguei a compartilhar com vocês lá na página do Facebook do Conexão GEL, um vídeo que a Angela Merkel comenta com o Macron, que deveria conversar com o Bolsonaro para poder mostrar ao Bolsonaro que eles não têm nenhum problema contra o Brasil, etc. E o Macron meio que desconversou, o Boris Johnson concordou com a Merkel, foi uma coisa muito rápida, foi cortada a filmagem, não estava sendo uma filmagem, digamos assim, formal. Foi uma oportunidade, digamos assim, durante a reunião, o que mostra que tanto a Merkel e o Boris Johnson têm consciência da importância do Brasil como país, como mercado consumidor, mais de 200 milhões de habitantes, vários investimentos dos dois países aqui no Brasil, a Alemanha passando por uma situação aí de quase recessão técnica, em função das dificuldades econômicas. A Alemanha é um país que exporta demais, então com essa contração internacional aí do comércio, a Alemanha sente muito, e o Reino Unido aí na porta de saída da União Europeia. Obviamente o Boris Johnson também não gostou. Então o assunto da Amazônia
ele serviu de uma certa forma para nós aqui no Brasil termos uma consciência de que precisamos ocupar a nossa Amazônia, desenvolvê-la de maneira sustentável e ter muito cuidado com esses posicionamentos internacionais de alguns países com relação à Amazônia, patrimônio da humanidade, coisas desse tipo, é bastante perigoso. Outro tema que também surgiu na reunião no G7 importante, a presença nos bastidores do ministro de Relações Exteriores do Irã. Acho que isso de uma certa forma foi um ponto positivo que o Macron conseguiu, de trazer o ministro de Relações Exteriores do Irã nos bastidores, para tentar aí uma negociação com os Estados Unidos. Já há um interesse da Europa para que essa crise entre Estados Unidos e Irã termine. Há muitos interesses de empresas europeias no Irã. E esse foi um ponto positivo da reunião. E também um outro ponto que trago para vocês é um encontro que o Trump teve com o Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia, durante o G7, ou seja, nos bastidores. A Índia não faz parte do G7, o Narendra Modi foi lá para ter esse encontro com o Trump, muito importante. Sabemos da importância da Índia, um país que tem crescido economicamente e também pelo aspecto geopolítico, em termos de armamento, defesa, etc. E a pauta oficial foi a questão da Caxemira, as questões aí de tarifas entre os dois países. Vamos lembrar que há um interesse do Trump, novamente, batendo nessa tecla. O Trump sabe que seu grande inimigo é a China e há um grande interesse dos Estados Unidos. O Obama já fazia isso naquela questão da contenção à China, ou seja, de também não deixar a Índia mudar de lado, ou seja, manter a Índia do lado dos Estados Unidos nessa tentativa de conter aí o dragão chinês. O outro tema que trago para vocês é a questão, duas notícias, né? Reino Unido e Itália, num movimento aí que surpreendeu a muitos. Na quarta-feira, nessa semana, o Boris Johnson levou a rainha da Inglaterra um pedido para que o parlamento inglês entre em recesso novamente na semana do dia 9. O parlamento inglês volta de férias na semana que vem, no dia 3, terça-feira, e na semana do dia 9 a 12 ele vai entrar em recesso novamente, uma paralisação do parlamento, que fica até o dia 14 de outubro. Uma tentativa do Boris Johnson de mostrar à União Europeia força, não quer ser atrapalhado pela política interna e poder negociar com a União Europeia na reunião que ocorrerá no dia 17 de outubro em Bruxelas, um novo acordo mais favorável, um acordo de saída do Reino Unido da União Europeia mais favorável, não tenho dúvidas disso, esse é o plano. O Boris Johnson fala muito de que não liga de sair da União Europeia sem acordo, mas isso aí é besteira. É lógico que ele realmente se preocupa com isso. Uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo seria péssimo, e ele sabe muito bem disso. Ele apenas fala isso para tentar mostrar força perante a União Europeia e tentar negociar com a União Europeia um acordo melhor. Ele, tendo sucesso em negociar esse acordo no dia 17 de outubro, leva ao parlamento britânico novamente, e aí o parlamento britânico ratificando, o Reino Unido deixa a União Europeia no dia 31 de outubro com um acordo mais favorável. Esse é o plano do Boris Johnson, e aí ele convoca eleições em novembro e, fatalmente, com um acordo mais favorável para o Reino Unido, ele deverá ter bastante êxito numa nova eleição, ganhando mais cadeiras no parlamento para o seu partido e ganhando mais força o Boris Johnson para permanecer como primeiro-ministro. Vamos acompanhar muitos protestos, logicamente, em vários lugares do Reino Unido. Na semana que vem, na volta do parlamento inglês, com certeza vão tentar impedir essa jogada do Boris Johnson. Não sei se vão conseguir uma maioria dos parlamentares para ter êxito com relação a isso, inclusive tentar retirar o Boris Johnson e colocar um primeiro-ministro temporário, convocar novas eleições. Ou seja, vamos acompanhar de perto essa situação no Reino Unido. E também na Europa, uma boa notícia na Itália. Vocês lembram que o Giuseppe Conte, primeiro-ministro da Itália, tinha renunciado na semana passada, numa manobra do vice-primeiro-ministro, o Matteo Salvini, que é de outro partido. Matteo Salvini, extrema-direita, nacionalista, tentando se colocar em uma posição mais forte no poder. O partido dele teve uma boa votação
nas eleições de maio no Parlamento Europeu, e o Salvini achou que tinha condições de repente, tomar o governo da Itália e se tornar primeiro-ministro. Botou um voto de desconfiança do Conte. O Conte renunciou na semana passada, só que uma reviravolta. O Conte conseguiu, junto com o presidente italiano e o Partido Democrata, que é um partido de esquerda na Itália, uma nova coalizão, e aí quem saiu acabou sendo o Matteo Salvini, de extrema-direita. Achei que para a União Europeia foi uma boa notícia. O Salvini constantemente batia na questão da União Europeia, ameaça da Itália sair da União Europeia, e eu vejo com bons olhos, em termos de estabilidade para a região, esse novo governo italiano. Obviamente vamos aguardar. O Giuseppe Conte permanecerá como primeiro-ministro, só que agora com uma nova coalizão, sem a presença do Salvini no governo. E a questões, por exemplo, dos imigrantes, que desde março do ano passado, quando esse governo entrou no poder na Itália, o número de imigrantes vindos da África para a Europa acabaram mudando, né? A Itália era o país que recebia mais imigrantes, acabou mudando para a Espanha. Então, assim, eu vejo com até um certo otimismo essa mudança e fortalece a União Europeia, mas vamos aguardar o desenrolar disso na Itália. Sabemos que a política na Itália é bastante complicada, bastante complexo esse tema de política na Itália. A terceira notícia importante que trago para vocês: ontem, na Colômbia, foi divulgado um vídeo do antigo número 2 das Farc, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e um vídeo de 30 minutos. O Iván Márquez estava desaparecido há muito tempo, não sabia onde ele estava. Vamos lembrar que em agosto do ano passado, o novo presidente, o Iván Duque, foi eleito, um cara mais de direita na Colômbia, e ele questionou muito o acordo de paz que foi estabelecido entre as Farc e o governo há 3 anos atrás. Lembrar que, fruto desse acordo, as Farc se tornaram um partido político na Colômbia. Havia uma esperança real digamos assim, de uma paz mais duradoura. Só que ontem esse vídeo aí mexeu bastante com a região, mexeu bastante com a Colômbia. Os jornais colombianos todos estão falando isso, os jornais da região, vários também comentam sobre isso, porque obviamente é uma grande preocupação de uma volta aí da guerrilha, uma volta aí dos combates entre a Farc e o governo colombiano. Vamos aguardar se realmente essa nova Farc, essa nova versão da guerrilha, ela tem força para isso. A Colômbia ainda é o maior produtor de cocaína do mundo, os Estados Unidos o maior consumidor, o Brasil também um grande consumidor. Então a Colômbia, os narcotraficantes colombianos, sabemos que tem ligações com as Farc, então isso também abastece as Farc com dinheiro. Vamos ver a postura dos Estados Unidos em relação a isso. Sabemos que a Colômbia agora é um parceiro preferencial da OTAN, ou seja, tem um status diferenciado em termos de facilidade de receber armamento, treinamento da OTAN como um todo, e acaba que um movimento como esse joga uma cortinazinha para esconder o grande problema da região, que é a Venezuela do Maduro, a crise monstruosa humanitária que acontece na Venezuela do Maduro. E essa do Iván Márquez agora, esse 02 das Farc, caiu, uma surpresa, uma bomba aqui na região. Só para o Brasil, acho que é importante, reforça a necessidade de termos muita atenção com a nossa fronteira lá na Amazônia, especialmente nossa fronteira com Colômbia, com Peru. Ou seja, povoar aquela região, ocupar aquela região. Precisamos desenvolver a Amazônia. Logicamente, um desenvolvimento sustentável, não é tocar fogo na Amazônia inteira, não é isso. Mas não podemos deixar de considerar o tamanho das reservas que temos lá, maiores do que vários países do mundo, e o Brasil ainda precisa se desenvolver, precisa crescer economicamente. Então é algo que a sociedade precisa refletir, né, de manter a Amazônia daquele jeito. E essa questão das Farc me preocupa bastante. Aqueles rios lá, a quantidade, digamos assim, a pouca população, ou seja, a pouca presença do Estado naqueles rios, praticamente só as Forças Armadas estão naquela região, mas é uma região muito grande, muito difícil de patrulhar, muito difícil de vigiar. Tem que ter também a parte do desenvolvimento, ou seja, a presença do Estado, outros órgãos do Estado, mas também da indústria, do comércio. Ou seja, precisamos ocupar efetivamente outros pontos da Amazônia
Amazônia para garantir a soberania da região que é tão importante para o Brasil. Como notícias militares que sempre trago, foi anunciada essa semana pelo Ministério da Defesa da Rússia a realização do exercício Centro 2019. A última vez que aconteceu esse exercício foi em 2015. Será um grande exercício esse ano, acontecerá de 16 a 21 de setembro, envolvendo não apenas as forças russas, mas os outros países que formam aquela organização de Shangri-La, ali do centro da Ásia. China vai participar do exercício, já confirmou que deve enviar cerca de 1.300 militares. A Índia confirmou, mas com efetivo bastante reduzido. Não temos certeza se o Paquistão realmente participará do exercício, foi convidado para tal. Vamos lembrar que estamos aí no meio dessa crise da Caxemira, aí, que o Paquistão e Índia novamente estão bastante estremecidos. Então não sei se o Paquistão participará do exercício. A Índia já informou que participará com um efetivo bastante diminuto, pequeno. O tema principal do exercício é combate a grupos terroristas. É interessante isso, né? Mostra a grande preocupação de Rússia e de China com esses elementos, digamos assim, terroristas, né? Principalmente de origem muçulmana, tanto na Rússia como na China. Então esse exercício acontecerá agora de 16 a 21, interessante de ser acompanhado, principalmente mais um exercício onde China e Rússia estão ali operando juntos e treinando juntos nessa aliança aí de momento entre esses dois países, super importante na agenda internacional. Vamos continuar, o Conexão aqui vai continuar acompanhando com bastante atenção, obviamente, a guerra comercial entre China e Estados Unidos, um ponto importantíssimo que afeta a economia do mundo como um todo. Ameaça de recessão, etc. A crise em Hong Kong, que continua. Alguns dos líderes dos protestos foram presos, mas acabaram de ser soltos. Então, assim, a crise em Hong Kong é, sem sombra de dúvida, uma crise que importa. Não vamos esquecer que 1º de outubro é o grande aniversário da Revolução Comunista de 1949 na China. Então, assim, esses protestos em Hong Kong não combinam com as comemorações lá de outubro. Vamos acompanhar como que a China se comporta perante esse protesto em Hong Kong durante o mês de setembro. Também estamos de olho nessa situação do Brexit e do Boris Johnson essa semana, importantíssimo no parlamento britânico, se o Boris Johnson fica, se não fica, se realmente vai conseguir levar a cabo aí seu plano aí de fechar o parlamento durante aí quase um mês, para poder negociar de uma maneira mais forte junto à União Europeia. E outra questão que também preocupa bastante, que estamos acompanhando, essa tensão entre Israel e o Hezbollah no Líbano. Essa semana Israel realizou vários ataques no sul do Líbano e as forças libanesas, digamos assim, contra-atacaram. Drones israelenses foram abatidos e há uma tensão muito grande na região. Vamos lembrar que Israel terá eleições parlamentares agora no dia 17 de setembro e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu precisa mostrar, digamos assim, força, porque ele precisa conquistar os votos da extrema-direita em Israel. Então, a situação muito tensa. O Brasil está lá com a Unifil, com a sua fragata, com seus militares participando da patrulha do mar ali do Líbano. E é um tema que também nos preocupa bastante e estamos acompanhando. Esse é o nosso Conexão Geo número 40. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana. Lembrando que, além da página no canal no YouTube, também estamos presentes no Facebook e também no Spotify. Obrigado.